E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para dar sua opinião sobre cada um dos temas que a gente vai tratar e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que nessa temporada está transmitindo todos os jogos da Bundesliga de forma gratuita e exclusiva. E o destaque desse final de semana, mais especificamente no sábado, 11h30 da manhã, é o clássico de Bayern, digamos assim, Bayern de Munique contra Bayer Leverkusen. Para assistir esse e todos os demais jogos da Bundesliga, você só precisa baixar o aplicativo do OneFootball pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. Aconteça o que for em campo, um Bayern vai ganhar, né? E provavelmente será o de Munique, que é o time mais forte mesmo, líder do campeonato, tá muito encaminhado aí para ganhar mais uma vez a salva de prata, né? O troféu da Bundesliga. E como nunca é demais lembrar, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, tá disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição desse vídeo. Começo com a pergunta da Cecília Alves, a respeito da possibilidade de se contratar um grande jogador a partir da meta de sócios. Quais seriam as suas preferências para contratar? Cecília, obrigado pela pergunta. A cada dia que passa, eu acredito menos nessa possibilidade do Cruzeiro fazer grandes contratações, ainda que consiga atingir aquela meta de 50 mil sócios que foi estipulada pelo Ronaldo, tá? Eu acho difícil a gente chegar aos 50 mil sócios, e mesmo se a gente chegar, eu não acredito que serão feitas grandes contratações do tipo que a torcida do Cruzeiro imagina, né? Contratações de impacto, de grandes jogadores, isso eu não espero. Até ver nessa situação do Maicon que está acontecendo agora, que é um jogador que já estava no Cruzeiro, contrato assinado, registrado, e tá deixando o clube simplesmente pela questão salarial. Se a gente não consegue manter um jogador que já está no clube, porque no ano que vem ele vai ter um aumento salarial muito significativo, imagina buscar um jogador importante em outro clube, que possivelmente esteja vinculado, então você tem que gastar dinheiro para tirar o jogador do outro clube, ainda pagar para ele salário, luvas e tudo mais. Me parece que a conta não fecha. Mas se fosse possível o Cruzeiro trazer um jogador, eu acho que as posições já estão mais ou menos mapeadas, né? A lateral direita tem se mostrado um problema, a zaga com a saída do Maicon se torna um questionamento, tomara que o Sidney consiga se firmar e ser esse líder do sistema defensivo, né? Me parece ser tecnicamente o jogador que tem mais condição para isso. Os lados do ataque também causam certa dúvida, o Giovani que vinha jogando por ali, né? Não foi aquela coisa. O Vitor Roque começou a entrar bem nos jogos, mas ainda é cedo pra gente dizer que ele é o nosso ponta direita, ele vai resolver os problemas. Tem Bruno José, tem Vitor Leque, vamos ver aí se esses jogadores conseguem evoluir o seu jogo. O Romeu Alves pergunta, como ficou o caso do jogador Guzmán? Romeu, obrigado pela pergunta. Ficou que não deu em nada até agora, cara. A situação do Jason Guzmán, para quem não lembra, né? No ano passado o Cruzeiro chegou a anunciar oficialmente a contratação do meia colombiano e depois ele desistiu e não veio. A diretoria na época, chefiada aí por Sérgio Santos Rodrigues, disse que iria acionar o jogador na FIFA e tudo mais. E, inclusive, as últimas notícias que saíram sobre isso foram o seguinte: no mês de maio saiu no Super Esportes uma entrevista em que o Sérgio falou que já tinha feito uma notificação ao atleta, né, uma representação contra ele na FIFA, e em julho do ano passado saiu uma matéria no Globoesporte.com dizendo que o Cruzeiro ainda estava reunindo documentos para abrir de fato um processo contra o atleta, inclusive também contra o clube colombiano. Nesse meio tempo, o Jason Guzmán trocou de clube, tá? Ele saiu do Envigado, foi jogar no Atlético Nacional, até o momento não teve grande destaque também. Em 37 partidas pelos verdolagas, ele marcou 6 gols e distribuiu 2 assistências. E considerando o histórico da nossa antiga administração, né, de muitas mentiras, muitas bravatas, hoje eu acho que no final das contas o Cruzeiro não tem razão nenhuma nessa história e aparentemente o Guzmán não assinou de fato contrato com o Cruzeiro, né? Parece que de fato assinou ali algum documento, né? Algum pré-contrato, digamos assim, mas o contrato efetivamente não foi assinado, então o Cruzeiro provavelmente não vai ter direito a nada, não vai ganhar nada. Se aparecer uma notícia daqui a algumas semanas ou meses aí de que o Cruzeiro realmente entrou na FIFA contra o atleta e vai receber alguma coisa, eu vou ficar muito satisfeito, tá? Mas não me parece ser o caso, até porque há mais de 6 meses ninguém nem noticia qualquer entrada nesse processo
qualquer tipo de novidade. Então me parece que o Cruzeiro foi reunir a documentação, viu que não ia ganhar nada e acabou deixando esse trem pra lá. O Matheus Roja Sanson pergunta: onde está Matheus Neres, que jogou no Cruzeiro, formado no Palmeiras? Matheus, obrigado pela pergunta. O seu xará Matheus Neres ainda é jogador do Cruzeiro, tá? Ele tem contrato com o nosso clube até dezembro de 2022, mas ele nem chegou a se reapresentar na Toca da Raposa nessa temporada. Foi deixado bem claro que era um jogador que não fazia parte dos planos do clube, que o contrato dele não seria migrado para a SAF, e até agora não houve uma definição, né? Nenhum empréstimo, nenhuma transferência. O Matheus Neres aparentemente está de boa na vida aí, e o Cruzeiro precisa pagar o salário para ele mensalmente, até porque isso foi combinado, né? Até dezembro desse ano ele é jogador do clube. E esse é um dos casos que eu acho que a nossa diretoria poderia ser um pouco mais assertiva, né? E também um pouco mais transparente na relação com os torcedores, né? Porque muita gente nem lembra que o Neres esteve aqui. Na verdade, na temporada passada ele nunca conseguiu jogar realmente bem, né? Ele começou o ano como titular com o Felipe Conceição, aí teve uma lesão, o Adriano entrou na vaga dele jogando melhor. Depois, nas oportunidades que o Neres entrou, ele parecia sempre um pouco pesado, um pouco fora de forma, né? Inclusive a última partida que ele fez pelo Cruzeiro foi ainda no primeiro turno da Série B, um jogo que o Vanderlei Luxemburgo colocou ele no segundo tempo. A gente tomou o empate, foi até contra o Vitória, né? Depois daquilo ele sumiu, inclusive da lista de relacionados, e é um cara assim que ainda tem 23 anos, e eu não sei muito bem se falta para ele dedicação, se falta um pouco mais de cuidado físico, porque eu realmente não acho que o problema seja falta de qualidade, tá? Pelo que ele jogou lá na base do Palmeiras e até naquela Série B pelo Figueirense em 2020, né? Que foi o momento que ele teve algum destaque e o Cruzeiro o contratou. É um jogador que me parece sim ser bem útil para esse contexto de Série B. E imagino que talvez a nossa diretoria poderia tentar, né? Combinar com o jogador, emprestá-lo para um outro time aí durante um campeonato estadual para ver se ele consegue se recolocar no mercado. Mas até o momento ele tá sem clube, mas ele é jogador do Cruzeiro, entendeu? Então o salário ele tem que receber normalmente, mas ele não tá jogando e não tá nem treinando lá na Toca. O Reuel Reis pergunta: o lateral direito Renzo Saravia, ex-Inter, está livre no mercado. Seria uma boa? Reuel, obrigado pela pergunta. Tecnicamente, o Renzo Saravia seria sim uma boa pro Cruzeiro. É um bom lateral direito, é um cara que certamente é melhor que o Rômulo, é melhor que o Gabriel Dias, é melhor que o próprio Giovani, que é uma alternativa jovem também. A questão é que o Renzo Saravia é um tipo de jogador que não cabe na realidade do Cruzeiro. Ele esteve emprestado pelo Porto ao Internacional nas últimas 2 temporadas. Em 2021 jogou 33 vezes com a camisa do Colorado. E por algumas notícias que eu vi, o Saravia ganhava mais de 400 mil reais lá no Internacional, tá? Inclusive o Inter teve a intenção de estender o empréstimo dele para essa temporada, coisa que o Porto não quis fazer. Ele voltou para o Porto e recentemente rescindiu seu contrato com o clube português. Parece que a intenção do Saravia é ficar no futebol europeu. Ele inclusive está tentando tirar a dupla cidadania portuguesa, né, para que ele não conte como estrangeiro nos países de União Europeia, e provavelmente o jogador ficará por lá. Mas até considerando esse salário aí, um jogador que ganha 400 mil não cabe na nossa realidade, ainda que tecnicamente seja um bom jogador. E só para deixar bem claro, eu não acho que o Saravia merece ganhar 400 mil, tá? Nem na Série A, nem na Série B, eu não acho ele tão bom assim. Mas ele é melhor que os nossos, seria provavelmente titular sem grande dificuldade no Cruzeiro, mas não dá. É o tipo de jogador que a gente não tem condição de ter. O Felipe Batiston pergunta: você acha que o futebol brasileiro ainda está na mão de empresários como André Cury, por exemplo? Felipe, obrigado pela pergunta. Não é que o futebol brasileiro está na mão de empresários. O futebol mundial hoje, ele é dominado por empresários, cara. É só você ver a situação do Mino Raiola, por exemplo, né, que é agente de jogadores como Pogba, como Haaland lá do Borussia Dortmund, e provavelmente agora o Haaland vai trocar de clube, vai sair do Borussia e vai para algum clube maior lá da Europa, né, porque tem até uma cláusula que abaixa o valor da multa dele nessa temporada. Então, velho, você pode ter certeza, se o Borussia vai pegar tipo 75 milhões, que é o valor da cláusula pelo Haaland, o empresário dele vai pegar uma grana bruta, sabe? Tem algumas negociações que o empresário está recebendo mais que o clube. Isso não é uma exclusividade do futebol brasileiro. Por isso que quando as pessoas falam assim, a Lei Pelé ferrou os clubes brasileiros porque acabou com a lei do passe. A lei do passe tinha que acabar mesmo, velho. A lei do passe era um absurdo. O jogador assina um contrato, o contrato acaba e ele ainda é do clube. Isso não faz o menor sentido, tá? E a gente tem que ver que essa regulação, essas questões trabalhistas, elas vêm lá de fora, né? Inclusive pela Lei Bosman, que foi anterior à Lei Pelé. Então, assim, a questão é, os clubes, eles não conseguem se impor
impor e, principalmente, se eles conseguissem se unir um pouco mais para não fazer a vontade dos empresários, talvez eles conseguiam regular um pouco mais esse mercado. Mas não é o que acontece. Os clubes têm realmente uma briga predatória assim pelos grandes jogadores. Então, se um empresário vira e fala assim: eu quero 20 milhões na mão para te negociar esse jogador, você vira e fala: eu não pago, vai ter outro que paga, tá? Então é por isso que empresários como o André Cury, como vários outros aqui no Brasil, vou falar só do André Cury porque você citou, mas vários, o Uran também, que direto faz negócios aí dentro do Cruzeiro, esses caras têm o domínio de muitos jogadores do mercado. E quem consegue contratar esses jogadores é quem tem boa relação com os empresários. Ou vocês acham que o Cruzeiro teria contratado o João Paulo e o Pedro Castro, que são bons jogadores que teriam um mercado inclusive na Série A, se não fosse o Alexandre Matos fazendo esses acordos? Se fosse para deixar para Sérgio Santos Rodrigues. Isso não ia funcionar, gente, tá? Então, assim, os empresários dominam o futebol brasileiro, o futebol internacional. Eu não sei exatamente como resolver esse problema e parece que nem a FIFA sabe. Ou até sabe, mas não quer, né? Porque da mesma forma que eles mudaram a regulação para impedir que empresários de fora do futebol tivessem percentual de jogadores, eles poderiam fazer algo também similar para limitar um pouco mais a ação dos empresários, limitar o quanto eles poderiam ganhar nas transferências, mas nada disso é feito, é uma regulamentação frouxa e os empresários hoje mandam no futebol, isso aí é um fato. O Sebastião do Carmo pergunta: onde anda o Stênio? Sebastião, obrigado pela pergunta. O Stênio tem andado pela Itália, mais especificamente pela cidade de Turim, tá? Porque ele foi emprestado pelo Cruzeiro no meio do ano passado para o Torino, né? Ele foi emprestado por um valor de 100 mil euros, com um valor fixado para a compra em 2 milhões de euros. Então, se o clube italiano quiser ficar com o jogador em definitivo, tem que pagar esse valor ao Cruzeiro até o final do mês de junho desse ano. Se não pagarem, ele retorna ao Cruzeiro. Até o momento, o Stênio não fez nenhum jogo pelo time principal do Torino. Ele tem jogado pelo Primavera, que é um time sub-23. Até o momento, ele fez 18 partidas, marcou 5 gols e deu 3 assistências. O que não é um desempenho espetacular, convenhamos, né? Mas 8 participações em gol em 18 partidas é algo bem decente para um cara que acabou de chegar no futebol italiano, ainda está se adaptando. Eu acho que a tendência é que o Torino queira sim ficar com o Stênio em definitivo, tá? Espero que o Cruzeiro não abra mão nem de um centavo, se o valor fixado é 2 milhões de euros, ou paga os 2 milhões de euros ou o moleque volta para cá, porque eu acho que o Stênio tem muito potencial e pode nos ajudar se voltar para a Toca da Raposa. Mas a cessão dele por empréstimo vai até o final do mês de junho, situação similar à do William Potker, e nesse momento não tem como a gente cravar se ele vai voltar ou não, tá? O jogador está emprestado e é o Torino que tem essa possibilidade de definir o futuro dele. O César Santos pergunta: eu sou uma pessoa mais pé no chão, quem será melhor do mundo primeiro, Vitor Roque ou Neymar? César, obrigado pela pergunta. Eu torço muito para que seja o Vitor Roque, tá? Embora, obviamente, os holofotes estejam muito maiores em cima do Neymar. Acho, inclusive, que se o jogador do PSG não ganhar o melhor do mundo nessa temporada, e o que ele precisaria fazer para ganhar o melhor do mundo? Ser decisivo numa conquista de Champions League e, de preferência, ganhar a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Acho que se ele conseguir esses dois feitos aí, certamente o Neymar seria eleito o melhor do mundo no final da temporada. Passando essa oportunidade, eu acho muito complicado que ele conquiste o título, até porque o Neymar já está com 30 anos, né? E o desempenho dele vem caindo nas últimas temporadas. Os números dele nessa temporada são bem ruins. Enquanto o Vitor Roque está apenas começando, né? Qual é o teto desse cara, até onde ele pode chegar? Ninguém tem a menor ideia, mas eu sei que a sua pergunta foi na base da zoação e eu tentei responder um pouquinho sério, porque eu acho e torço muito para que o Vitor Roque seja um jogador aí de primeiro nível. E torço mais ainda para que no momento que ele saia do Cruzeiro, e a gente sabe que fatalmente ele vai ser negociado mais cedo ou mais tarde, que o Cruzeiro faça uma boa venda, né? Que o Cruzeiro não dê ele por mixaria, como tem feito com praticamente todas as promessas que aparecem por aqui. E por fim, o Bernardo Schmidberger Moraes pergunta: qual foi o último jogo do Cruzeiro que você não assistiu? Bernardo, obrigado pela pergunta. Um jogo que eu lembro que eu não assisti inteiro recentemente nem tanto, né? Foi na Série B de 2020, Cruzeiro e Chapecoense, tá? Porque eu lembro que caiu TV, internet, e eu não consegui assistir praticamente nada do jogo. Eu assisti um pouquinho, depois caiu tudo e eu acabei ficando sem ter como assistir.
É o último jogo que eu me lembro assim de não ter visto integralmente. Um jogo que eu não vi, ironicamente, foi também contra a Chapecoense em 2014, um jogo no Mineirão que o Cruzeiro ganha, acho que foi 4-2, que teve 3 gols do Marcelo Moreno, e eu tava viajando nesse dia. Eu lembro que eu tava lá em Brasília e peguei um voo lá em Brasília, tipo assim, 6 horas, o jogo era 6h30. Então quando eu cheguei em Belo Horizonte, o jogo já estava acabando. Em 2014 as coisas não eram, né, tão fáceis assim para você assistir um jogo pelo celular e tudo mais. E eu lembro que eu só acompanhei o resultado mesmo, que o Cruzeiro estava vencendo quando eu cheguei em Belo Horizonte, mas foi um jogo que eu não assisti. Então deve ter alguma coisa especial para que eu não assista jogos entre Cruzeiro e Chapecoense. Mas mesmo antes de começar o canal, né, que foi em 2017, sempre que possível eu assisto o jogo do Cruzeiro sim, tá? Seja onde for, streaming, TV, internet, do jeito que der, eu tento sempre assistir os jogos do Cruzeiro, porque eu realmente gosto muito, é uma das coisas que eu coloco como prioridade e espero que eu possa continuar assistindo os jogos e que o Cruzeiro dê cada vez mais alegria, né? Porque nos últimos anos aí, o que a gente viu de derrota, de empate frustrante, de gol sofrido no fim, foi um trem muito complicado. Tomara que esse ano as coisas sejam mais tranquilas e que daqui pra frente seja só alegria. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!